Olá, meu nome é Tamires Machal e estou aqui para apresentar o tema a vocês no que se refere ao behaviorismo radical, alguns aspectos sobre a observação e ao andamento da ciência comportamental. O nome do artigo que eu vou discutir aqui agora se chama Sobre a observação enquanto procedimento metodológico na análise do comportamento. 2 pontos: positivismo lógico, operacionalismo e behaviorismo radical, que foi publicado pela Universidade Federal do Pará no ano de 2009 e foi escrito pelo autor Alexandre Drist, Bruno Strapson, Paulo Abreu e Jocelaine Silveira. Do que esse artigo trata? Ele trata do avanço da ciência comportamental, dita análise do comportamento, e a filosofia conhecida como behaviorismo radical. Para se chegar até aí, a linguagem filosófica ela passou por algumas modificações dos autores que fundou o behaviorismo radical, chamado Skinner, Burrus Skinner. Porém, para chegar até o behaviorismo radical, foi necessário que alguns avanços precisassem ser feitos. Acredita-se que o behaviorismo radical ele deriva do positivismo, uma ciência que foi criada por Auguste Comte para que se pudesse analisar os fatos observáveis da sociedade. Porém, para Comte, apenas os fatos observáveis e que se pudesse comprovar cientificamente a sua existência e assim pudesse-se replicar aquele fato, pudesse-se averiguar como ele ocorreu, aí sim era um objeto dito de acordo com o positivismo. As questões não observáveis, as causas não observáveis não eram consideradas pelos positivistas. Esse artigo ele vem tratar sobre o objetivo, que é realizar um exame sobre a filosofia do behaviorismo radical a partir dos escritos e da literatura de Skinner. Pois bem, sabemos que o behaviorismo radical ele estuda os fatos observáveis e também a funcionalidade dos comportamentos, chamado a linha interpretativa. Então, enquanto procedimento metodológico na linha experimental, não se considera os aspectos não observáveis. Isso diz respeito à parte laboratorial, à parte que pode ser investigado o comportamento pelas causas observáveis apenas. Então, por muito tempo foi assim. Se começou assim com Pavlov e com Titchener nos laboratórios para averiguar a parte apenas observável do comportamento. E na parte interpretativa se observa também a relação dos aspectos não observáveis. E aí diz respeito aos sentimentos, à percepção e também à funcionalidade de cada comportamento. Então, o behaviorismo radical é dividido em procedimentos metodológicos que dizem respeito a 2: o experimental e o interpretativo. Então, como isso começou? O positivismo ele já existia como um procedimento metodológico e foi utilizado durante muito tempo na ciência e é utilizado até hoje para averiguar os fatos. Porém, na década de 20, cientistas e filósofos de todas as categorias, incluindo historiadores, pessoas que advogavam na parte do direito, filósofos, outros cientistas, matemáticos, físicos, se juntaram a fim de resolver questões de ordem epistemológica da ciência, que é exatamente o conhecimento científico. Analisar alguns aspectos que estavam sendo percebidos durante a evolução da ciência e que precisava ser discutido. A partir daí surgiu o positivismo lógico.
no Círculo de Viena, primeiramente se queria discutir algo que estava sendo percebido na física. Porque algumas constatações, elas não estavam sendo apenas observáveis, mas estavam partindo para a linha também não observável. E com isso, confrontando o método que foi originado desde o início do século XV e XVI, quando a física começou a ser analisada como uma ciência natural. Então, fatos não observáveis estavam colocando os cientistas e a comunidade científica em geral em confronto. E o próprio Albert Einstein já havia falado algumas questões sobre isso. Então, sobre o positivismo lógico, Smith foi o principal percursor de estudo sobre isso, o principal divulgador, o principal pesquisador sobre isso. Porque aqui no positivismo lógico entra algo que foi começado a partir do século XX, chamado de linguagem. A linguagem colocada no meio científico como uma forma investigativa de descobrir os processos humanos e sociais. Então, a partir do artigo Logical Positivism, a New Movement in European Philosophy, Smith ele começou a colocar nos escritos científicos que a linguagem ela precisava ser entendida para estudar os processos observáveis. E também ela tinha que ser uma categoria que diz respeito ao não observável. E para provar isso, ela teria que ser estudada pela lógica e pela sintaxe. Então a linguagem ela pode ser observada assim. E com isso ela também pode ser uma categoria estudada como linha de comportamento observável. E o próprio Skinner vai tratar isso quando ele publica sobre os comportamentos verbais. É possível sim, só que para Skinner tudo isso está na ordem do observável, na ordem do comportamento verbal observável, não apenas da questão simbólica, da questão da sintaxe. Então existe uma diferença. E logo após, pegando essa linha de modificação do positivismo, foi estudado por Bridgman a questão do operacionalismo. Então, para Bridgman, os processos mentais era algo que realmente poderia responder e tem que ser investigado. Por isso, eu vou ler aqui algumas questões que dizem respeito à evolução do positivismo e destacar aqui para vocês. Então, retornando, o autor Moore, em 1985, ele vem destacar alguns aspectos sobre o positivismo lógico, que eu vou estar discutindo aqui. Ele fala assim, que os métodos da ciência são a única via para conhecimento válido. Então, não existe espaço para o senso comum. Porém, tudo tem que ser investigado pela ciência. E que os métodos da ciência partem do estabelecimento do significado de uma proposição sobre a natureza, por meio da especificação do método de sua verificação experimental. Então, para Moore, tem que ser investigado e tudo que nós observamos faz parte da natureza. Porém, existe o seguinte: para que se observe, existe uma relação entre observador e o objeto. Algo muito antigo nos conceitos, nas pesquisas, que é chamado empirismo. Então, para que algo seja dado, para que algo seja concreto, é preciso que ele seja definido. Se não houver alguém que o defina, se não houver alguém que o investigue, aquele objeto ele não tem significado. Então, o pesquisador é este que vai dar este significado. Porém, é esta a diferença do positivismo para o positivismo lógico. Porque o positivismo ele não entra com as questões não observáveis, apenas com os observáveis. E no positivismo lógico, nós já temos uma entrada assim, uma averiguação das questões da linha de pensamento do observador, porque, como se diz aqui em Moore,
A ciência não é nada mais do que a reflexão conceitual dos conteúdos da experiência imediata. Então, aquilo ocorre na experiência imediata. Em um momento, aquele objeto tende a ser algo que é real, que é um fato. Porém, ele só é dado significado a partir de um experimentador. Portanto, ser interpretadas como proposições que reportam o que é dado na experiência imediata do cientista. Então, isso é importante porque vai ser considerado no positivismo lógico as questões da modificação, principalmente faladas também por Bridgman. Ele vai citar sobre a modificação do experimento, né? Algo que no positivismo era algo mais rígido, algo que não é visto totalmente desta maneira. Então tivemos uma questão muito forte do positivismo também no Brasil, estudado também na questão sociológica da literatura, até mesmo a bandeira do Brasil é escrito Ordem e Progresso, através dessa linguagem de Comte, que também chegou ao Brasil. Mas com isso, a ciência foi crescendo e com isso foi se averiguando outros fatos, né? Então, Bridgman, é um físico americano que ele lança o livro chamado The Logic of Modern Physics, livro que expõe o que denominou como atitude operacional em relação ao método científico. Então, Bridgman vinha estudando e sabia que a física, ela tem algo que é uma ciência nova, moderna, mas que ela tem algo que foi citado por Einstein, chamado a metafísica. Então, a física, ela não é apenas do comportamento, dos fatos observáveis. Havia algo já falado por Einstein que apenas a questão observável, o cálculo, o conceito, não poderia responder. Para isso se entra a metafísica. Por quê? Na metafísica existem casos e casos e casos atrás, existem causas atrás que o positivismo não consideraria. Mas para Einstein estava sendo algo que estava diminuindo a ciência. E que ele fala assim, Bridgman, ele cita Einstein indiretamente, ele fala o seguinte: reconhece cada vez mais nos escritos dos diálogos filosóficos que o mundo da experimentação não é compreensível sem algum exame do propósito da física. Então já entra o propósito, porque algo que é considerado pelos cientistas não teria um propósito, pois já é. Porém, existe um propósito que começa a ser averiguado, e também questão dos conceitos fundamentais. A natureza dos conceitos fundamentais começam a ser observados. Bridgman, ele repete assim: todo o nosso conhecimento experimental e nossa compreensão da natureza é impossível e não existente à parte dos nossos próprios processos mentais. Então, para Bridgman, sem os nossos processos mentais não é possível haver ciência. Fica algo que depende sim dos processos mentais. Esses processos mentais do ser humano precisam ser estudados. Para isso, dentro do próprio observador, dentro da própria inteligência do observador, existe algo também científico que com isto é que produz aquela relação, com isto é que produz aquela resolução dos problemas. E ele ainda vai falar mais o seguinte: devem ser descrições das operações que os físicos executam a fim de determinar os valores atribuídos aos próprios conceitos. Então, o conceito de um objeto, o conceito da natureza é algo que ele está a priori, é algo que é concebível já saber pela observação. Por isso, além do a priori, que já é o existente, existe a parte significativa. Então, como ele vem destacar, ele fala o seguinte: o conceito de comprimento, por exemplo, é, portanto, fixado,
Mas o conceito, ele é um conjunto correspondente de operações. E que operações são essas? São as operações que devem ser mais investigadas pelos cientistas. Então não é apenas o que se vê, mas também voltado para a linguística, para algo que, além de pré-existir, tem um significado. E ele termina assim: creio que muitas das questões feitas sobre temas sociais e filosóficos devem ser consideradas sem significado quando do ponto de vista das operações. Sem dúvida, teríamos como resultado maior clareza de pensamento se o modo operacional de pensar fosse adotado em todos os campos de observação, assim como na física. Então, ele está pedindo um operacionalismo para se considerar os modos, a clareza do pensamento no modelo operacional. Para isso é que os autores estão investigando. E concluirei agora o vídeo na parte 2.